Capacidade térmica, exemplos. Exemplo 1. Uma esfera que está inicialmente na temperatura de 30 graus Celsius recebe um calor de 600 calorias e a temperatura passa para 34 graus Celsius. O exemplo quer que nós determinemos a capacidade térmica do material da esfera. Quando o exemplo fala para a gente determinar a capacidade térmica da esfera, fica subentendido que é o material da esfera, ok? Aqui na solução nós temos a temperatura inicial, 30 graus Celsius, a temperatura final, 34 graus Celsius, e o calor que ele recebeu, que é igual a 600 calorias. E ele quer o C, capacidade térmica. Nós já vimos que a capacidade térmica é igual a quantidade de calor Q dividido pela variação da temperatura ΔT. Continuando, substituindo as variáveis, nós temos que a capacidade térmica C igual a 600, é o calor, 34, temperatura final, menos 30, temperatura inicial. Continuando, fazendo a subtração da variação de temperatura, fica capacidade térmica igual a 600 dividido por 4. Resolvendo essa divisão, nós temos que a capacidade térmica C igual a 150 calorias por grau Celsius. É a resposta do nosso exemplo. Continuando, temos agora o exemplo 2. Um corpo cedeu 300 calorias estando na temperatura de 20 graus Celsius, sendo que a capacidade térmica do corpo é igual a 30 calorias por grau Celsius. O exemplo quer que nós determinemos a temperatura final do corpo. Aqui está a solução. Ele falou que cedeu 300 calorias, ou seja, tem que lembrar que calorias é calor, então Q igual a 300 cal. Mas como ele falou que cedeu, ele perdeu. Quando você perde, o sinal muda. Quando você ganha, o Q é positivo. Quando você perde, o Q é negativo. Então, como ele falou cedeu, tem que colocar o sinal negativo, ou seja, calor igual a menos 300 calorias. Estava na temperatura de 20 graus Celsius, é o T1, e a capacidade térmica do corpo, ou do material do corpo, C igual a 30 calorias por grau Celsius. E o exemplo quer que nós determinemos a temperatura final, T2. Começamos com a fórmula da capacidade térmica. C, capacidade térmica, igual a Q, calor, recebido ou cedido, dividido pela variação da temperatura. Nesse caso, nós vamos ter que abrir o ΔT. O que é abrir o ΔT? É colocar as variáveis T2 menos T1, porque a única variável que ele deu foi a T1. Nós queremos justamente o T2. Agora sim, com ΔT aberto, vamos substituir as variáveis que nós temos. Nós temos capacidade térmica 30, igual a calor cedido, menos 300. T2 não temos, é o que nós vamos determinar, menos T1, que são 20 graus Celsius. Agora sim, essa equação é uma equação algébrica. Para resolver essa equação algébrica, temos que fazer uma multiplicação cruzada, ou seja, quem está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Fica, portanto, 30 vezes, entre parênteses, T2 menos 20 igual a menos 300. Não vale a pena resolver dessa forma, dá mais trabalho. Pode ser resolvido. Você vai fazer 30 vezes T2, 30 vezes menos 20. Dá mais trabalho. O melhor é fazer com que o 30 que está multiplicando passe para o outro lado dividindo, ficando T2 menos 20 igual a menos 300 dividido por 30. Continuando e fazendo a divisão entre menos 300 e 30, fica T2 menos 20 igual a menos 10. Lembrando que na divisão de sinal é igual na multiplicação, mas com menos, menos. Nós queremos o T2, portanto, o menos 20 vai passar
para o lado direito da igualdade, mas para isso vai mudar o sinal. Temos, portanto, T2 igual a menos 10 mais 20. Mantém o sinal do maior e subtrai. T2 igual a 10. Completando o valor de T2, colocando a unidade, nós temos T2 igual a 10 graus Celsius. Essa é a temperatura final após o corpo ceder 300 calorias. E também é a resposta do nosso exemplo 2. Valeu, tchau, até a próxima.